Boa noite, está no ar mais um TV com Debate, sendo transmitido ao vivo pelo canal 11 da NET, para Santos, São Vicente e Praia Grande. E você que não está aqui na nossa região, está viajando ou mora em qualquer outro local do nosso país, pode também nos ver ao vivo pela internet, através do www.tvcomsantos.com. E a partir de agora você já pode mandar aqui suas críticas, perguntas, comentários para os nossos convidados. Pelo telefone 3014 2341, 3014 2341, ou acesse o Facebook, a nossa página Debate com Manuel Gonzalez. Vocês vão lá, curta a página, mande a sua mensagem também pelo Facebook, que eu vou estar aqui lendo ao vivo e, claro, com a ajuda aqui dos nossos convidados, tentar responder todas as questões que envolvem não só o país e o estado, mas principalmente aqui a nossa região. E nessa noite, de terça-feira, dia 10 de fevereiro de 2015, tenho aqui a presença dos nossos amigos e convidados. Primeiramente, o advogado Dr. André Luiz Simões Andrade. André, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Uma boa noite a você nessa noite, né? Boa noite, Manuel. Excelente noite de terça-feira. Boa noite aos telespectadores. É um prazer muito grande estar aqui. E também, primeira vez no TV com Debate, pelo menos comigo. Tiveram vários apresentadores, vários anos de TV com Debate, mas aqui comigo, primeira vez, esse grande amigo, um grande empresário aqui da nossa cidade, o Walid Abduni. Walid. Manuel, obrigado pelo convite. Obrigado. Boa noite a todos os telespectadores e muito obrigado aí mais uma vez pelo convite aí. Walid, eu já vou começar com você. Você como empresário da nossa cidade, é sempre bom ouvir, né, o lado empresarial de como está a nossa região. Já faz alguns anos que a coisa em Santos a gente vê que está ficando difícil. Tiveram algumas mudanças agora do governo federal no começo desse ano, que eu acredito que vai piorar um pouco a nossa situação. Mas você que está no comércio, você é empresário, como é que está a questão da cidade, a questão da nossa região? Questão de inadimplência, questão de procura, como é que está o panorama hoje? Ele está igual de 8 anos atrás, de 10 anos atrás, ou está diferente? Está melhor, está pior? Como é que você vê hoje a nossa região com relação à questão do próprio consumo, né? A questão do perfil do consumidor hoje na nossa cidade? Santos é uma cidade próspera em relação ao restante do Brasil, sem dúvida. Mas o perfil consumidor ele está mudando, ele está pensando mais. O público comprava de repente um produto A, hoje está buscando um produto B, o que comprava o B está buscando o C. Infelizmente é uma onda de pessimismos que a gente todo dia lê em revistas, jornais, internet e assiste na TV. Então as pessoas estão realmente muito atentas e esperando melhorar, esperando, é o que eu falo, né? É como eu escutei uma vez do Mário Sérgio Cortella, né? Nós brasileiros temos uma mania muito feia de esperança de esperar, e nós tínhamos que ter a esperança de agir. Então eu acho que está faltando um pouco isso da população. O que a gente está vendo hoje as ações de quem realmente tem condições. Hoje está mudando para Miami, para Orlando ou para outros lugares do mundo. E isso é péssimo, né? Então, esse público altamente qualificado está se mudando e fazendo a vida em outro local. Também notamos um crescimento grande, né, na inadimplência. É uma pena, porque hoje a gente nota que tem diversos consumidores que jamais passaram por esse perfil de inadimplente, sabe? Uhum. A palavra inadimplente eu acho que nunca passou no pior pesadelo de muitos empresários que hoje estão aqui me escutando, porque a gente conversa com vários amigos, né, empresários de diversos segmentos. A gente está conversando hoje mesmo com alguns construtores, disse que está tendo uma readequação também no metro quadrado dos imóveis em Santos, não que está abaixando, mas deixou de aumentar. E a inflação está aí, só não enxerga quem não quer.
entendeu? Tudo está aumentando de preço. O dólar chegou a 2,83 hoje. Passou de 2,83, está encostando em 2,84. E pela onda de pessimismo, não duvido nada que encoste aí nos 2,90 aí até o final do mês. Então, é muita notícia ruim num curto espaço de tempo, né? E André, o Walid falou uma coisa interessante, a questão da readequação do valor do metro quadrado. Né, nós chegamos aqui em Santos a ter um apartamento ali em frente à praia com 14 mil reais um metro quadrado. É uma coisa absurda. Né? Então, como é que você vê? Porque até o Walid estava falando da questão de quem comprava o A está passando para o B, do B passando para o C. Mas o que eu tenho visto muito acontecer, nós tivemos um boom imobiliário, né? Então o pessoal querendo o seu apartamento novo. E o que você vê hoje? Você vê aqueles apartamentos antigos, tudo com plaquinha, vende, porque o pessoal está saindo lá da sua casa, ou está saindo daquele predinho de 3 andares, que era um predinho clássico aqui para nossa cidade, está indo para esses grandes prédios. Só que aí tem um problema, pagava aquela mensalidade pequena e chega na hora H, você vai ter que desembolsar aquele valor. Aí foi o que o Walid falou. As aí na chaves, hora, né? A chave, chegou a chave. Cara, não tenho dinheiro. O que eu faço agora? Queima o imóvel. Queima o imóvel, só que aí você não tem o dinheiro pro resto. Né? Aí você começa, em vez de eu colocar aqui uma cozinha, um eletrodoméstico assim assado, eu vou começar a partir para os produtos B, C, D. Não estou criticando os produtos, só estou falando que a realidade está mudando um pouco. Você acha que é isso? Está tendo uma adequação, e se não tiver essa adequação na nossa cidade, a coisa tende a piorar cada vez mais? Na verdade, o que aconteceu? Se formou uma bolha, como todo mundo estava, muita gente dizia, né? Quando apareceu esse milagre do pré-sal, né? Foi um milagre que foi o início dessa campanha do governo federal, nessa campanha que enganou a todos nós, né? E que hoje nós estamos vendo os efeitos mais violentos, porque começou com aquele efeitozinho bem, né? Ninguém percebeu, porque a gasolina não aumentava, porque a energia elétrica, eles foram represando, né? Só que as estruturas da represa não aguentaram. Então agora em janeiro aconteceu o que aconteceu. E essa promessa aí do pré-sal trouxe esses predadores, porque são verdadeiros predadores que se instalaram aqui em Santos, porque as construtoras tradicionais aqui de Santos continuaram no seu trabalho, construindo, aumentou o gabarito, houve várias mudanças, mas as tradicionais aqui de Santos continuaram no seu trabalho de formiguinha, construía parava, vendia primeiro, depois ia construir. Né? Aí vieram os predadores, que são as grandes construtoras de São Paulo, as grandes empreendedoras, e foi uma avalanche de imóveis, né? Uma avalanche de imóveis novos que criou essa expectativa na população de melhorar, de mudar um pouco, né? De trocar o seu imóvel, e que agora, como você disse, naquelas primeiras prestações, naqueles primeiros 2 anos, é aquela prestaçãozinha de R$ 1.500, de R$ 2.000, de R$ 2.500. Quando chega na entrega das chaves é que vem o financiamento. Aí de 2.000 vai para 15, para 10.000 o valor da parcela, porque o financiamento, quanto maior é a prestação, lógico. Maior é a parcela. Você torra o imóvel que você estava ali. E aí está acontecendo o que acontece agora. Isso tanto em imóveis comerciais como residenciais. Tem prédios aqui, como aquele, por exemplo, aqui da Carvalho de Mendonça, ali com o senador Feijó, que está 20% somente ocupado. Os outros 80% da Conselheiro lá também estão no mercado tentando alugar. Tem gente até alugando, conheço pessoas que estão até alugando para tentar se livrar um pouco do condomínio. Pelo condomínio e pelo IPTU. Né? Pelo condomínio e pelo IPTU, que já está correndo. Então a pessoa está com aquele imóvel fechado, não está tendo rendimento e está tendo que pagar. Então é o que se esperava, a bolha, né, está estourando. E aí, sorte de quem tem, como você falou dos apartamentos antigos, sorte de quem tem o seu apartamento antigo e que não entrou nessa onda, porque hoje em dia está valendo mais você reformar o seu apartamento antigo, primeiro, por causa do tamanho.
né? Porque hoje você vê 4 dormitórios, quando você vai ver a planta, cabe aqui dentro desse estúdio os quatro dormitórios, a cozinha, o banheiro, etc. Então você tem um pé direito mais alto, lógico, é necessário reformar, porque tem a parte elétrica, que já os mais antigos não aguentam, nem ar-condicionado, por exemplo, você tem que fazer, mas está compensando, né, você manter esse apartamento antigo do que entrar num susto desse. Ou se você tiver algum, como muito poucos, né, nesse país, tiver um dinheiro para disponibilizar e pagar à vista, você vai ter o melhor preço e você vai comprar onde você quiser, porque os preços, não sei se vão cair, porque é difícil em Santos cair o preço de alguma coisa, mas vai estacionar e a inflação que está se apresentando, está começando a se apresentar agora, vai começar a corroer os valores. E aí, mas isso aqui, viu, Manuel, não é só um fenômeno de Santos, não. Em São Paulo também tem lugares que o metro quadrado está R$25 mil. Não, tá absurdo. Principalmente próximo a metrô, próximo a linha de metrô, dependendo do bairro, depois chega até 25 mil. Depois que mudou o zoneamento A, então, a bolha não foi só em Santos, essa bolha também foi produzida em São Paulo. Olha, estão falando que vão querer mudar o plano diretor da cidade novamente, vão querer fazer algumas adequações, querem agora que os prédios vão poder ficar um pouco mais finos, vamos colocar assim, e não vai ter tanto limite de altura. Você acha que essa verticalização para a nossa cidade, nós já estamos um verdadeiro paliteiro, você acha que a continuidade da facilidade de aumentar essas edificações, como é que vai ficar a nossa cidade? É questão de saneamento, é questão de trânsito, é questão de... Hoje tem que pensar na luz, na água, no trânsito. Será que sai essa nova ocupação de uso e solo para a nossa cidade? Em Santos é impressionante, né? Para cada apartamento você conta aí no mínimo 2 carros, né? Então, a gente tem que pensar em novos meios, né, de mobilidade. Isso já que infelizmente para o brasileiro a qualidade de vida tem um carro na garagem novo, né? Aí você vai na Alemanha, você anda 50 metros, você pega um metrô e super limpo, sabe? Com arzinho quente no inverno, com ar-condicionado no verão, sabe? Todo mundo anda, o rico, o pobre, o executivo e o desempregado, e tá tudo certo. E não tem catraca no metrô, né? Não precisa apresentar a ficha. Então, assim, por quê? Porque o povo realmente compra, então é uma outra cultura. E, sinceramente, tenho medo que essa ilha afunde um dia, né? Porque nós estamos em cima do mangue, né? A grande parte da nossa ilha é mangue. Eu acredito que se realmente estão liberando, eu confio que exista um estudo por pessoas competentes que aprovem, né, o crescimento, né, da cidade. A cidade realmente precisa crescer, apesar de, como o Dr. André falou, da bolha. É uma bolha, acredito, diferente da bolha que ocorreu nos Estados Unidos em 2008, porque as pessoas que compraram os imóveis aqui, essa grande busca que houve, né, foi realmente para comprar um imóvel para morar, né? Quem comprou imóvel para investir, que foi o comercial, realmente os que estão caindo de preço, porque está sobrando. Então, na esperança de que a Petrobras já estivesse aí funcionando, né, com as milhares... 6 mil pessoas. E com as milhares de empresas que trariam junto. Ainda tem essa esperança. Eu acredito que com toda essa onda de pessimismo, com esse monte de notícia triste em volta da Petrobras, eu acredito que ela vai dar a volta por cima sim, e espero que o trabalho de Santos não seja abandonado, porque aí sim seria uma bomba atômica nessa pequena ilha aqui de 500 mil habitantes. E vamos torcer para que dê tudo certo aí, né? Porque os investimentos não sejam recuados. Sim, há uns 2 anos atrás, eu estava aqui no TV Com Debate, eu falei que eu tinha medo, quase me lincharam, mas eu falei que eu tinha medo que Santos se transformasse numa nova Macaé. Que foi o que aconteceu. A Petrobras chegou, vamos, vai acontecer, vamos deixar todo mundo milionário, vai correr muito dinheiro nessa cidade. Se for hoje lá, a coisa tá feíssima. Então, assim, eu falei isso 2 anos atrás, né?
Espero que não aconteça, que todos nós esperamos, moramos aqui, adoramos nossa cidade, mas eu acho que essa questão do pré-sal, essa questão de todos esses escândalos sucessivos com a Petrobras, eram para ser 3 torres, depois eram 2 torres, depois uma torre, aí uma parte, tudo era para os funcionários, agora eles estão pensando em fazer uma torre para alugar, né, que não é mais, vai ser só a questão da Petrobras, vai ser para alugar, mas tem um prédio da Odebrecht na frente, que está ali um shopping, um hotel, conjunto comercial. Então, é assim, nesse momento não vejo muita saída. Para a questão do comercial, você falou, o André também falou, que inundou a cidade, porque antigamente tinha dificuldade do comercial na nossa cidade. Do imóvel comercial. E todo mundo teve a ideia ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Então vamos subir os prédios comerciais. Todo mundo apostou, acreditou. Então, foi, porque nas próprias Petrobras falou que a Petrobras traria as empresas terceirizadas que ia fazer girar todos esses prédios, esse comércio, só que de repente tudo parou. Né? Então será que Santos não vai ter que buscar um outro artifício para isso? Felizmente o dólar caiu num patamar que jamais imaginavam que ia chegar. Sim, então, nossa, hoje, daqui a pouco vai estar 3. Como é que é o que você falou, André? A questão dos 5? É uma aposta que está correndo nas redes sociais. Quem chega primeiro a R$5? Gasolina, o dólar ou as ações da Petrobras? A disputa a ação da Petrobras acho que já até caiu. Já deve ter caído, mas a disputa vai ser... A disputa está acirrada. Vai ser acirrada. E falando dessa questão de Santos, a questão até de mobilidade, nós já temos aqui a presença do Paulo César do Boqueirão. Paulo César, um grande abraço. Há quanto tempo não nos falamos? Então ele está aqui cumprimentando pela volta do programa, muito obrigado. E ele não se conforma com o VLT, que dizem que está 50% pronto em Santos e São Vicente já está quase liquidado. Ele acha que a coisa ainda vai... E a obra foi embargada novamente. Embargou de novo, né? Infelizmente, em detrimento de um favorecimento de um empresário, diz que a obra está favorecendo o empresário. Eu não acredito que a obra vá favorecer o empresário, mas de qualquer forma a população não pode pagar. A população não pode pagar por isso, né? E assim, infelizmente o Brasil é burocrático. Se fosse em qualquer outro lugar do mundo, até na China, a coisa já estaria pronta, funcionando faz muito tempo, né? Ia ser muito mais rápido. A gente precisa ganhar essa agilidade. O próprio VLT ia ser muito mais rápido. A gente precisa desburocratizar tanto o empresariado, né? Que hoje sofre um pouco com isso. A gente deveria, assim, tudo que a gente vai fazer, a gente tem que provar primeiro que é idôneo, a gente tem que provar que é isso. Não, entendeu? A gente já é na verdade, como é que eu vou te dizer, o bandido da história. Sim. Sem antes. Então a gente tem que sempre provar o contrário para depois fazer qualquer coisa. Eu acho que essa cultura tem que acabar no Brasil com esses órgãos públicos, né, em relação aos empresários. André, as coisas acontecem. Eu posso falar até com certa tranquilidade, porque eu participei. Na época o Manuel também participou. A gente participou de várias audiências públicas. Sim. E do jeito que aconteceu, né, a alteração do trajeto ali, por mais que a gente queira acreditar que não foi o motivo que se fala, que seria aí o benefício do empresário, por mais que aconteça, por mais que a gente não queira acreditar, não tem explicação a forma com que foi feita, que vem desde lá de São Vicente, pelo antigo trajeto da linha da máquina, passava-se por um túnel que tem que ser refeito esse túnel, porque ele é um túnel da época do século XIX, que havia apenas uma linha férrea, que passava apenas uma composição de cada vez, uma ia e a outra tinha que parar para poder, né? Então, como é normal nas linhas férreas. Então tinha muito mais dificuldades para serem ultrapassadas, e de repente ali justamente naquele pedacinho acontecer esse desvio.
e de uma forma, da forma que foi feita. Qual é o objetivo? Por que a liminar foi dada, depois foi cassada e agora ela foi novamente restabelecida? Por quê? Porque esse desvio foi feito depois da aprovação do EIA-RIMA, que é o projeto, que é a autorização do ponto de vista do meio ambiente, que é muito chata. A legislação de meio ambiente é muito rígida no Brasil. Então ela tem que ser seguida à risca. Se não for seguida, para mesmo. Para a obra, para mesmo, porque não tem conversa. É uma das leis mais rígidas que tem nesse país, né? Que existem nesse país. Então o que aconteceu? Foi feito o EIA-RIMA com aquele trajeto pela antiga linha da máquina. De repente mudou-se o trajeto e não mudou-se o projeto. Né? Não houve alteração, não se pediu alteração para a Secretaria de Meio Ambiente ou o órgão competente para que fosse novamente feita uma nova análise, um novo estudo. E aí o que aconteceu? O Ministério Público foi lá e embargou a obra, pediu o embargo da obra. Por quê? Porque a legislação de meio ambiente não foi seguida. Simplesmente por isso. Agora, é muito difícil a gente entender por que foi alterado no meio do jogo. E não me venha dizer que uma das justificativas foi que iria melhorar o trânsito. Olha, eu não sou engenheiro de trânsito, Manuel, o Alide também não é, mas eu acho que nós três aqui, conhecendo aquele pedaço do jeito que a gente conhece, eu pelo menos não vejo sendo observado o trajeto antigo, que já era fechado, não tinha nenhuma trajeto de veículos, né? De repente mudar porque ia melhorar o trânsito. Eu não consigo ver, realmente eu não consigo enxergar. Eu tenho uma opinião, aí o Alide, André, telespectador. Quando você tirou a linha do trem, ali onde estava encostado em todas aquelas casas, aqueles muros, você muda a ocupação. Por quê? Porque enquanto estava a linha do trem lá, você não podia ter nenhum tipo de comércio. Nada. Mesmo aquelas ruazinhas que tinham bem junto à linha do trem, não podia ter comércio. A partir do momento que você jogou a via da Francisco Glicério para a porta dessas casas, pode virar comércio. Você pode abrir um comércio a qualquer hora ali. E nós temos um grande empreendimento quase na Conselheiro Nebias, do lado da universidade. Este empreendimento, que é da mesma família lá do centro de convenções, ele tem a parte comercial voltada para Francisco Glicério. Então houve um benefício, porque se o VLT continuasse a passar onde é a linha do trem hoje, esse prédio não poderia ter seu lado comercial voltado para Francisco Glicério, porque a parte residencial vai ser voltada para Barão de Paranapiacaba e a parte comercial será voltada aqui para Francisco Glicério. Então, se houve algum beneficiamento com relação a empresários, com certeza é a questão desse prédio, né? Porque você mudou completamente o uso da via, você conseguiu transformar o lado de lá em comercial. Então, assim, eu acredito, vamos tentar acreditar que nada disso aconteceu, foi um erro dos técnicos mudarem a linha do trem, para não ficar falando aqui, né, que resolveram mudar a linha do VLT. Queremos acreditar que foi um erro técnico, mudaram a linha do VLT para o meio, né, e que agora teve todos os problemas ambientais, que assim, o Ministério Público foi acertado, ele acertou nessa questão. Porque realmente, quando eles tinham a licença para um ponto. Mudou de trajeto, tem que ter uma nova licença. Então, realmente, o Ministério Público, assim, eu, o André, o Alide, que estamos conversando aqui, não somos contra o desenvolvimento, não somos contra o VLT. De forma alguma. De forma alguma. Eu acho que tem que ter subsídio, tem que ter cada vez mais formas de tentar diminuir o trânsito que hoje nós temos. O VLT é uma boa? Sim, é uma boa. Só que tem que ser feito da forma correta, como o próprio Alide falou, tem que mudar essa mentalidade. Acho que nós temos que trazer para Santos um trabalho decente, né? Seja do governo, seja do município, seja federal, mudar esse vício que nós temos. Esse vício é que acaba transformando essas obras em grandes problemas, né? Aí fica aí Santos como um grande canteiro de obras, ninguém vai, ninguém vem,
não sabe, como o próprio Paulo César falou aqui, quando vai sair essa obra do VLT. Ninguém sabe. Porque mesmo depois que vamos supor que o Ministério Público libere, quanto tempo vai demorar isso? Porque todo mundo ali, André, acha que o que eles estão construindo hoje é onde vai passar o trem. Não é. O que está sendo construído hoje na Francisco Glicério é a nova pista avenida, de avenida. A nova avenida. Aquilo que está sendo construído ali por trás é a avenida. Ainda vão ter que quebrar a Francisco Glicério inteirinha. Para colocar os trilhos. Onde passa o carro hoje, para colocar os trilhos do VLT. Então eles estão ainda na primeira etapa. Então depois que terminar tudo isso, aí sim vão construir o trilho do VLT. Eu me alonguei aqui, eu vou passar depois o papo para os convidados, que eles é que tem que falar. Mas nós vamos ter que fazer um pequeno break, eu vou voltar aqui já com vocês. Aqui tem mais perguntas, tem mais aqui a questão de solos, estacionamentos. Nós vamos fazer um pequeno break e vocês fiquem um minutinho que nós já voltamos. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta. Você que não pode ir até a sua comunidade, a comunidade quer ir até você em sua casa, em seu lar. Participe conosco todos os domingos, às 8 horas da manhã, a Santa Missa em seu lar. E fique com Deus. Apoio Visão Laser. Evolução. A evolução faz parte da história do Visão Laser. O jeito que as pessoas se comunicam mudou. As pessoas mudaram. O mundo mudou. E o Visão Laser, com sua paixão pelo pioneirismo, qualidade e inovação, precisava de uma marca que acompanhasse tanta evolução. Apresentamos a nova marca do Hospital Visão Laser. Visão Laser. Sua visão é o nosso sentido. Dr. Colombo Barbosa, diretor técnico médico, CRM 19555. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage, facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Uma cara ótima essa sala. Luísa. Wagner! Nossa, quanto tempo! Esse é o Fábio, meu marido. Tudo bem? O Wagner foi meu primeiro namorado. Foi ele que me convenceu a fazer tatuagem de borboleta, você lembra? Você já reparou que as asinhas formam um W? É de Wagner. Ai, que bom dia. Tem coisas que a sua família não precisa saber. Mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. O programa Alto Astral na TV estará com vocês sábado às 18h30. Com os destaques da Sociedade Santista. Acesse o site da TV Com e acompanhe a nossa transmissão em tempo real. Fique por dentro da nossa programação. TV Com, interagindo com você. Estamos de volta com o TV Com Debate nessa noite de terça-feira, dia 10 de fevereiro de 2015, com a presença aqui dos nossos amigos e convidados, o André Luiz e também o Walid. E nós temos aqui a participação do público, o José, do Marapé. José, um grande abraço. Ele quer saber de vocês qual é a opinião sobre os estacionamentos subterrâneos que querem fazer em Santos. Será que o solo de Santos comporta? Tem dois projetos primeiros, fazer um embaixo da Praça Mauá e outro embaixo da Praça da Independência,
aqui no Gonzaga. Então eles querem cavar e fazer os estacionamentos subterrâneos para tentar viabilizar a questão de trânsito, tentar tirar o carro da rua para colocar no estacionamento. Walid, o que você acha? Você acha que é viável? Será que dá para fazer um empreendimento desse aqui na nossa cidade? A questão de cavar as praças para colocar aí embaixo os estacionamentos. A ideia é muito boa, né? Para solucionar o carro, mas ainda eu bato em transporte público, mobilidade. Eu acho que a gente precisa de um transporte público de qualidade. Em Nova York as pessoas andam de táxi, entendeu? Isso é muito mais barato. Santos é uma cidade pequena, ela é totalmente plana. Então quando você fala em atravessar a cidade, vai do canal 3 até o canal 7, você demora 20 minutos de carro com muito trânsito e 30 minutos a pé. Então, ou menos, né? Então tem que ser reavaliado. Eu não sei o impacto, eu não sou nenhum grande expert em obra dessa magnitude, né? Mas eu acredito que algum impacto vai ter na cidade e que tem que ser reavaliado. André? Também não sou engenheiro, mas eu acredito que tecnologia existe, né? Porque nós estamos fazendo esses prédios enormes aqui, ele tem que ter uma fundação bem estruturada, né? Porque o peso é muito grande e a questão é do escoamento, eu acredito que seja, mas, por exemplo, no prédio em que eu moro existe, todos os prédios que tem garagem subterrânea tem aquela caixa de escoamento, que a água flui mesmo do solo de Santos. O solo de Santos é um dos piores solos do mundo, né? Só compete com a cidade do México, que também ainda é o pior, né? Mas eu acho que do ponto de vista urbano, eu acho que é uma solução, né? Agora, o transporte público realmente seria a solução final. Eu acho que é importante investir no transporte público. Também eu gostaria muito de ir para o meu escritório de VLT ou em um ônibus, mas que eu sei que eu vou chegar naquele horário, que eu sei que eu tenho um horário para fazer uma audiência, eu sei que eu vou chegar naquele horário, porque eu sei que vai ter um VLT passando tal hora, ou um ônibus passando tal hora, e não vou ficar preso num congestionamento, né, porque vai ter um caminhão parado descarregando uma mudança, aí o VLT não passa, porque os outros carros vão passar junto com o VLT, quer dizer, tudo isso tem que ser pesado. Mas eu ainda também insisto no transporte público. É lógico, um estacionamento público nas grandes cidades do mundo que tem problema, principalmente nos Estados Unidos, onde o americano é mais fissurado ainda, usa muito mais o carro do que nós, né? E nós temos cidades como Boston, que são cidades mais antigas, que têm os mesmos problemas de Santos, né? Pouco espaço para as ruas. Então existem grandes estacionamentos em prédios subterrâneos, avenidas subterrâneas, eles construíram, quer dizer, e também ficam perto dos grandes lagos. Sim. Lá em Boston, né? Então, não sei se os mesmos problemas de solo, se teria os mesmos problemas de solo. Mas eu acho que seria um bom projeto para a cidade. Walid, tem uma pergunta aqui do Alberto, do Gonzaga. Está falando aqui que, Walid, você que tem o seu comércio no Canal 3, Avenida Washington Luiz, como você está vendo a questão da proibição em certos horários das vias? Eu continuo falando a mesma coisa, né? As pessoas acabam utilizando muito o carro por falta de um transporte público de qualidade. Apesar de que Santos, a gente olha assim, os ônibus são muito mais inteiros, né, do que em outras cidades. Vejo também que a população sofre muito com essa restrição de horários. Todos os dias eu vejo dezenas de pessoas sendo multadas, tendo seus carros guinchados por um simples esquecimento, porque quando as pessoas estavam acostumadas a tirar o carro às 5 horas da tarde, às 17 horas, agora é meio-dia, né, no sentido de quem vai para a praia, e a gente sabe que mexeu com o comércio do local. A nossa loja caiu até em vagas, mais de 20 vagas dentro da loja, então a gente não sentiu tanto. Mas a gente sabe que essa não é a realidade do comércio da rua, consultórios médicos, odontológicos
e sentiu essa mudança ali de falta de vagas. Realmente impactou, né, de forma negativa para o comércio. Para o trânsito, melhorou muito. Ele flui de uma forma tranquila. E se o objetivo era o trânsito, está resolvido. Só que resolveram uma coisa e complicaram uma outra coisa que a gente já está sofrendo. Então, assim, a gente tem que pensar numa solução. E não adianta falar que a culpa é da prefeitura ou a culpa é de todo mundo. Todo mundo tem carro, todo mundo quer usar o carro, todo mundo quer parar o carro na rua. Então, é isso aí o resultado. Isso aí. Ó, essa eu vou passar para você, André. Adorei essa pergunta. A Adriana do Gonzaga, um grande abraço, Adriana. O que vocês acharam da atitude da mulher no Guarujá, que tirou a roupa na porta giratória do banco, por terem barrado ela? Você viu isso? Olha, eu não vi mas são vários casos. Ela tirou a roupa inteirinha. Teve um senhor também que já ficou de cueca. É lamentável, né, a situação em que se vive, que o consumidor é exposto por esses bancos, sendo que esse tipo de impedimento não vai evitar um assalto, porque o bandido, se ele chegar lá com o intuito de assaltar, ele vai meter uma bala, vai meter um tiro na porta, ou uma banana de dinamite, como eles atualmente fazem. E, na verdade, o assaltante de banco hoje mudou. Para eles não interessa mais ter o banco cheio de gente. Eles vão lá num horário em que não tem ninguém no banco, explodem lá tranquilos, fazem o seu trabalho, né, entre aspas, e vão embora. Então, esse tipo é um assinte contra o consumidor, contra o aposentado, que tem que ficar numa fila esperando para entrar. Os bancos não cumprem o horário de atendimento, o tempo de 15 minutos de fila, que a pessoa tem o direito, porque é lei. Sim. Fora os bancos que estão expulsando, né, os clientes. Você entra no banco, um grande banco, você entra no banco, eu quero pagar, a senhora vai fazer o quê? Eu quero pagar essa conta. Não, aqui não recebo conta, vai pagar na lotérica. Eles estão fazendo isso. Então, você tem o dinheiro depositado, você dá o seu dinheiro para o banco aplicar, ele ganha milhões em cima do seu dinheiro e ele te impede de pagar uma conta, de entrar. E contra o consumidor nesses absurdos, porque você tem uma chave, não consegue passar na porta. Então, você fica... já aconteceu comigo, você fica revoltado, porque você não tem mais nada ao que tirar. Né? Você não tem mais nada o que mostrar, sou obrigado a abrir minha pasta para entrar e muitas vezes ainda acusa lá e eles não deixam entrar. E daí juridicamente, como advogado, o que juridicamente, pode ser feito? Procure um advogado e entre com uma ação de indenização por danos morais. Infelizmente, o Poder Judiciário ainda não tem, nós não chegamos ainda vamos dizer assim, ao patamar de condenações e indenizações altas que vão mexer no bolso do banco. Então, você vê sentenças que giram em torno de R$1.000, R$2.000, isso eles dão risada. Telefonia, banco, TV a cabo, enfim, todos esses que mais cometem as atrocidades mais violam o Código do Consumidor, eles são condenados em valores ínfimos. Então, o que acontece? Para eles dão risada, né? Então, é uma indústria, uma das justificativas do judiciário é evitar a indústria das indenizações. Está causando o efeito inverso. É uma indústria da falta de indenização, porque aí você não... Onde mais dói? Qual é o órgão que mais dói no ser humano, né? E na empresa? É o bolso. Então, se você condená-los a multas pesadas, mesmo que não seja em favor do consumidor, mas que seja para uma instituição de caridade, para uma santa casa, para puni-lo, para ele não fazer mais. Essa é a grande questão da punição. Você tem a indenização pelo sofrimento que a pessoa recebeu e mais a punição, não é? A punição que é em cima daquele agente para que ele não repita esse ato. E isso o nosso judiciário ainda não consegue digerir de uma forma mais, vamos dizer assim, de uma maneira que vá surtir o efeito que se deseja.
E aqui a Márcia, da Ponta da Praia, está perguntando o seguinte: nesta época de carnaval, todas essas bandas que saem nos bairros deixam um grande rastro de sujeira. Quem é o responsável por isso? A prefeitura ou quem organiza essas bandas? Walid, a Márcia aqui tá brava, falando que o pessoal passa e larga a sujeira para trás. A prefeitura não suja, né? Quem suja é o povo. Eu acho que infelizmente nós precisamos de uma evolução, né? Cada pessoa se conscientizar com o seu lixo, e não só com o seu lixo, mas nesse caso com o lixo, e principalmente não só o lixo que fica na rua, mas a poluição sonora também. E quem, obviamente, já que, né, a organização deveria, de fato, quem pede autorização para fechar a rua, para CT, deveria ser responsabilizado em limpar a rua. E também os bueiros que enchem de papel, de garrafa. Que se der uma chuva na hora que está ali a banda... Esse é o problema. A prefeitura está trabalhando, eu vejo a prefeitura trabalhando ali no Canal 3, na Senador Feijó, nessas épocas de chuva, eles abrindo o bueiro e limpando, pelo menos nessas áreas que eu esbarro e vejo eles trabalhando. Mas eu também vejo aquelas feiras, sabe? Terminando, por exemplo, essa feira de terça-feira na Oswaldo Cruz. A montanha de lixo que fica e os camaradas lavando com água, né? Em vez de varrer e levar embora, não. Eles têm que lavar com água junto aquele monte de lixo e levam, né? Grande parte vai pro esgoto, pro bueiro, porque senão na hora que você joga que água... eles lavam e o que sobra eles levam, né? Então, infelizmente, é uma pena, né? André? Você estava falando sobre as bandas e eu estava lembrando sobre as feiras, né? É uma questão é cultural, não adianta. Se cada feirante deixar lá reservado, mesmo que não seja para ele levar, a prefeitura recolhe, mas coloca dentro de sacos de lixo, coloca o lixo em caixas, enfim... Não larga tudo lá e vai embora. É uma questão cultural, uma questão de cidadania, de pensar naquele morador que está ali, que toda semana, 2 horas da manhã, começa, 2, 3 horas da manhã, ele tem o seu sono prejudicado. Por quê? Ele tá renunciando a um conforto em prol daqueles feirantes que também estão trabalhando, que estão ganhando o seu pão, mas eles precisam ter um pouco de consciência e pensar no público, né? Naqueles que estão morando, naqueles que vão ficar depois que eles vão sair. Vamos recolher o nosso lixo e deixar ele devidamente embalado para que a prefeitura, que não aconteça o que foi dito, né? Você limpa com água, quer dizer, já estamos sofrendo o problema da água. Quer dizer, tudo isso vai gerar um benefício para todos. E é muito simples, né? Nós tivemos aquele exemplo dos japoneses, né? Que bonito ver, depois do jogo eles foram lá, qual é a vergonha, por que não pensam assim, né? Com relação às bandas, né, que foi o assunto solicitado, as bandas estão usando um espaço público, né? E com autorização da prefeitura. Então, na verdade, a responsabilidade, se a prefeitura está cedendo, ela tem também a obrigação a responsabilidade de recolher. Mas também é uma questão de cidadania. Se cada um que for lá para a banda dançar, levar uma sacolinha e colocar sua latinha de cerveja, mesmo que não tenha lugar para colocar, que falte uma lixeira, porque o vandalismo é muito grande, a gente vê às vezes a prefeitura fazendo campanha, coloca a lixeira, no dia seguinte está queimada, está derretida, ou derrubaram, jogaram fora, quer dizer, tudo isso gira em torno de uma palavra só, educação. E o que está geralmente faltando, foi até o que a gente falou, cidadania, educação, depois vem a cidadania, depois vem a preocupação com o público, com o seu próximo, então mas aí volta falando essa questão de educação, falando em questão do lixo, como é que vocês veem essa questão do lixo na nossa cidade? Hoje o maior contrato da Prefeitura Municipal de Santos, a questão do lixo. Nós não temos uma coleta seletiva digna, que hoje em qualquer lugar do mundo você tem a questão da coleta seletiva. Nós não temos, passa de vez em quando. Walid, como é que você vê essa questão do lixo na nossa cidade? Porque realmente tem a questão da educação. Aqui o canal 2, aqui em frente
aqui a TV Com, não sei, tem sofá, tem dia que tem cama, tem dia que tem eletrodoméstico, dá para montar uma casa aqui em frente à TV Com. O que falta, Walid? Falta educação? É um problema do contrato, de quem está fazendo o contrato, que é a Terracom, tem que falar, é o maior contrato que tem. Falta muita coisa ainda para a nossa cidade, Walid? É que o lixo hoje não é um problema, né? Lixo não dá voto. Certo. O que vai dar voto hoje é água. Então, quem der água, tá tudo bem. Então, o dia que todo lençol freático tiver contaminado, entendeu? Aí vão resolver o problema do lixo. Porque não é o ponto forte. Mas é que, infelizmente, vou só um pouquinho antes, acho que a política tinha que mudar. Tá? Partido político tinha que acabar nesse país, entendeu? Hoje, infelizmente, nós somos governados por instituições criminosas, tá certo? Qualquer partido político, independe da oposição ou independe, qualquer um deles, são todos querendo poder, querendo dinheiro. Então, isso aí eu acho que tinha que ser igual síndico de prédio, vai. Político virar uma vez só ser prefeito e acabou, ele nunca mais vai ser nada na vida. Presidente ser uma única vez e, sabe, e acabar com essa coisa de eles armam as coisas para estar se reelegendo. Eu acho que isso é um grande problema. Agora, voltando a falar do lixo, eu acho que a Prefeitura de Santos, eu admiro muito o trabalho do novo prefeito, mas, infelizmente, como eu já disse antes, a Prefeitura e todos os canais políticos, né? Todo brasileiro sabe disso, né? Tem que ter o jeitinho, tem que ser daquele jeito. Não estou afirmando nada, pelo contrário, mas a gente sabe que existe um grande sistema, né? Que hoje já está acontecendo. Então pode entrar qualquer pessoa, se ele não fizer o que tem que ser feito, entende? Ele não fica. Então esse é o grande problema que Santos e o Brasil sofrem. E até depois você pode comentar, André, mas eu já vou aproveitar nessa questão. Cosme, da Areia Branca. Cosme, um grande abraço, obrigado pela sua participação. Mandou aqui uma pergunta até para você, André. Não está na hora dessa operação que a Polícia Federal está realizando, de investigar com mais perseverança aqui a quadrilha que existe no governo, que infelizmente dilapidou a Petrobras com tanta corrupção, do desvio do dinheiro público, e ficou rico? Aí a questão do Cosme, PT, ele está mandando um abraço para todos nós. Cosme, aqui. Um abraço também. Eu vou explicar o que acontece. O juiz Sérgio Moro, ele está sendo de uma perspicácia, de uma inteligência particular. Por quê? Por enquanto ele é o juiz da Operação Lava Jato. Então, a partir do momento que a investigação está sendo feita, todos os depoimentos estão sendo tomados e todos aqueles envolvidos, políticos ou não, está sendo tudo apurado. O que acontece? Quando você está tomando um depoimento, como no caso ele, está tomando o depoimento de alguém, e se esse alguém falar o nome de um político, foi o deputado fulano, ou foi o senador cicrano, ou foi o governador A ou o governador B, o processo vai parar e vai ter que ir para o Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque todos esses que eu falei têm o foro privilegiado. Eles só podem ser julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o que o juiz Sérgio Moro faz? Ele fala, o senhor não diga nomes de políticos, o senhor diga só o agente público. Então ele diz, mas, paralelamente, estão sendo colhidos os nomes. E quando a grande, vamos dizer, entre aspas, jogada jurídica é a seguinte, vai ser feita toda a produção de provas e depois eles vão mostrar quem são os políticos e já vão mandar o prato pronto para o Supremo Tribunal Federal. Já vai estar tudo levantado. Quem não é político já vai estar com processo, se tiver condenado ou não, mas todos já vão estar com processo. E aí quando chegar na vez, porque vai afunilando, quando chegar na vez dos políticos, já vai ser mandado para o Supremo Tribunal Federal com toda a prova produzida. Para quê? Para evitar o que aconteceu com o caso do Mensalão,
que foram diversas arguições de nulidade. Por quê? Porque iam surgindo os nomes dos políticos e iam dizendo, e aí parava e ia para o Supremo, aí não ia para o Supremo. Aí depois o ex-ministro Joaquim Barbosa usou a teoria do domínio do fato. Quer dizer, e aí já virou aquela miscelânea jurídica, todo mundo arguindo nulidade processual, nulidade essa que não houve, porque ninguém dá recibo de corrupção, né? Ninguém fala assim, recebido fulano de tal, tantos milhões para dinheiro da campanha do Caixa 2. Não é possível isso. Apesar do nosso ex-presidente ter dito que Caixa 2 no Brasil todo mundo tem, eu não tenho, né? Eu não tenho. Se ele tem, aí é outro problema. Então, é assim que está funcionando, Cosme. Aguarde, porque vai estourar nos políticos, vai chegar lá. Olha, Lídia, você acha que hoje é uma conversa unânime, né, nas redes sociais, você acha que vai ter impeachment da presidente ou, de repente, uma renúncia? Olha, eu não acredito. Então já, a não ser que ocorra algum fato novo, né? Apesar de tudo, ela foi eleita democraticamente, né, pelos votos, né, da grande maioria dos brasileiros. E hoje, apesar de todas as ingerências, né, que ocorreram, que a gente coloca a culpa na presidenta, eu não creio que apesar da população se mover, vá conseguir um impeachment, porque ela acabou de ser eleita democraticamente e não tem nenhum fato assim que novo, né, em relação ligado diretamente a ela. Mas o que me dá mais medo é o fato, de repente, dela pedir renúncia ou for extirpada lá da presidência, mas colocarem um outro pior, né? Porque que tem que dançar a musiquinha deles lá, né? Estão falando, dizem por aí que antes a Dilma do que o Temer, né? Então, assim... vai ser, porque ele é o vice-presidente. Não, sim. Né? E como nós não vivemos porque se nós vivêssemos sob o regime do parlamentarismo, quando cai o governo... Cai tudo. Cai todo mundo e tem novas eleições. Quando cai o Congresso, né? No caso o Parlamento, cai todo o Parlamento e são convocadas novas eleições. No caso do presidencialismo, que é o nosso regime, né? Se ela for ou renunciar, ou se ela for condenada num processo de impeachment, quem assume é o vice-presidente. E é uma cadeia, né? Na falta do vice-presidente é o presidente do Congresso, na falta do presidente do Congresso, aí vai o presidente do Supremo Tribunal Federal. É assim, a cadeia de sucessão. Então, no caso, seria mesmo o vice-presidente Michel Temer. Aqui, ó, a Carla, aqui da Vila Matias, está fazendo uma pergunta aqui interessante. Ela falou que hoje saiu uma notícia que a ciclovia da Orla de Santos irá passar por reforma. E o custo será de 6 milhões de reais em 5 quilômetros de ciclovia. Está perguntando o que vocês acham. 1 milhão, quase 1 milhão de reais por quilômetro. Mais de 1 milhão, porque são 6 milhões para 5 quilômetros. Olha, Lídia, é um dinheiro razoável, né? Para fazer uma reforma. Não está construindo a ciclovia, é uma reforma. A gente falando da obra em si, eu acho muito dinheiro. Mas a gente tem que ver as exigências que a prefeitura pede para a empresa, muitas vezes, para conseguir fazer. Então, de repente, se for para fazer essa obra entre a meia-noite e 5 horas da manhã, tudo bem. Agora, se for para fazer isso aí em uma semana, é justo. Agora, o problema é pagar 6 milhões de reais, isso aí ficar 6 meses parado, atormentando a população e ainda pagando caro. Porque a ciclovia ali tem trânsito. Tem trânsito. Naquela ciclovia ali. Provavelmente vai ser como aquela reforma que está tendo lá na Praia Grande, né? Que começa em novembro e acaba em março.
Junto com a temporada. As obras aqui na Baixada são assim, elas começam junto com a temporada. Por que será, né? Aí para o trânsito todo lá na Praia Grande, aí para tudo e o efeito acaba vindo aqui, que nem São Vicente houve alguns problemas lá no VLT no começo no final do ano passado, já começaram a temporada. Do viaduto, né? Principalmente no viaduto. A obra o trânsito vinha parar aqui no canal 4, no canal 3. E a gente sabe que é por licitação, né? Se não fosse licitação, ia falar, ó... Aí é meio complicado, chama um empresário voluntário aí que com certeza vai ser R$1 milhão, mais de R$1 milhão por quilômetro. Olha, é muito dinheiro. Que ciclovia será essa que vão fazer? É 1 quilômetro por... Nem 2 metros tem, né? 6 quilômetros, 6 mil por 2 metros em 12 mil metros quadrados. É isso? Isso aí, 12 mil metros 12 mil metros quadrados de piso, sinalização... 6 milhões? E uma perfumaria... Vai ter que ter um 5 mil. Eu acho que vai ter que ter uma perfumaria boa aí. Vai ter que ser bem bonito. Vamos falar depois de pronto. Vamos ver o que acontece. Mas olha, vou ter que encerrar o programa, mas sábio, não estou falando em questão política. Era o Maluf, na época de São Paulo, ele fazia as obras de madrugada. Não sei se vocês sabiam disso. Na época do Maluf em São Paulo, as obras eram feitas dentro da cidade de São Paulo, eram feitas de madrugada. Claro, nas áreas residenciais não, mas nas áreas comerciais, nas grandes avenidas, porque São Paulo atrapalhar o trânsito. Quando você fecha uma faixinha de uma Bandeirantes, de uma Marginal em São Paulo, a cidade inteira. Para a cidade inteira. Então ele usava aí a madrugada para fazer as obras. O pessoal já está falando aí que eu tenho que... Calma aí, tá chegando aqui mais uma pergunta? Essa produção, viu? Essa produção eu vou falar. E é uma pergunta pequenininha, 3 páginas. O Carlos do Boqueirão, vamos lá, tá ali encerrar, mas vamos terminar. Será que quem vai fazer essa reforma da ciclovia será o mesmo consórcio responsável pela obra da ciclovia da Avenida Paulista em São Paulo, que cobrou pelo projeto 15 milhões e tem sede em um apartamento residencial no Belenzinho? Olha, Carlos... Eu espero que não seja a mesma empresa, porque São Paulo, aquele pedacinho ali da Paulista, tá um caos. Mas vamos ver, vamos esperar a licitação e vamos ver o que vai acontecer. Quero registrar a presença aqui do Fernando Andrade. Fernando, é um cara excepcional ali que você tem. Todos os seus funcionários são, mas o Graças Fernando... a Deus, nossos colaboradores são muito atuantes. O Fernando, eu tenho um apreço especial por ele, que realmente é um cara batalhador, né, aí que está à disposição sempre que precisa. Então eu gostaria de desejar boa noite a vocês. André, muito obrigado. Mais uma vez um grande prazer tê-lo aqui no programa. Obrigado, uma boa noite. Boa noite, doutor André. Muito obrigado pela companhia. Dividir o programa e estamos à disposição. Olívio, também muito obrigado. Espero vê-lo mais vezes aqui no nosso programa. O nosso programa está aberto aí a você. Você é um grande empresário da cidade, tem uma visão muito boa do que acontece aqui na nossa região. Então foi um grande prazer tê-lo aqui conosco também. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Uma boa noite. E a você, telespectador, muito obrigado pela sua audiência. Amanhã estamos de volta, aqui no mesmo horário, ao vivo, às 7 horas da noite. Conto com a presença de vocês. Deixo aqui um grande abraço e até amanhã.